Comecei por abrir no terreno um buraco retangular com cerca de 1,50 m por 50 cm, com a profundidade de 1,20 m. Depois, abri uma vala estreita para fazer a ligação entre o poço mais fundo da chácara e a caixa, através de um tubo que vai fazer com que a água do poço e a caixa da bomba estejam sempre ao mesmo nível. A água do poço nunca vai descer porque ele é abastecido pelo reservatório maior da chácara. A ideia é fazer com que a bomba eleve a água para um depósito situado a cerca de 3 metros de altura e que, quando esse depósito estiver cheio, a água vá novamente para o poço, fazendo girar a pequena roda de água que aí está instalada. Por outro lado, também é possível fazer sair a água pelo fundo do depósito e assim, regulando a saída da água, a roda poderá estar a girar uma noite inteira, fazendo atuar um pequeno gerador que estou atualmente a construir e manter um farol de LEDs aceso durante a noite. Mostrarei esses pormenores em futuros vídeos. Para fazer o tanque, fiz uma cofragem utilizando peças de piso flutuante proveniente de sucatas que tinha em armazém. Depois de ter essa espécie de caixa pronta, coloquei-a no buraco, nivelei-a e fiz um pequeno escuramento no interior, apenas ligando as paredes mais largas da caixa para que aguentassem com a pressão da massa sem irem para dentro. Numa das paredes laterais da caixa já tinha deixado 2 buracos onde iriam entrar o tubo de ligação entre o poço e a caixa e também o tubo que irá transportar a água para o depósito através da gravidade. Depois, fiz o enchimento com argamassa de cimento, cascalho e areia com uma percentagem elevada de cimento, pois queria que a caixa já ficasse vedada, dispensando rebocos posteriores. Soquei bem a massa com um pau para que ficasse bem comprimida. Depois, quando a argamassa já estava ao nível do solo e quando já lá tinha enfiado alguns ferros que seriam a armação da torre, fiz uma caixa com 30 cm de altura para formar as paredes que ficam um pouco acima do solo, tendo depois feito o enchimento seguindo o mesmo procedimento anterior.
E chegou à altura de colocar o tubo da torre. Este tubo é de PVC e tem 110 mm de diâmetro. A seguir, procedi ao escuramento do tubo e ao seu enchimento com argamassa, mas só depois do tubo estar cheio é que corrigi convenientemente a aprumação do tubo, e devo dizer que tive bastante trabalho com isto, porque o tubo de PVC estava bastante encurvado e tive que o endireitar utilizando as escoras. E chegou à altura de mostrar a preparação do cubo de rolamentos onde irá girar o eixo da turbina, porque esse cubo foi colocado na torre logo a seguir ao enchimento desta. Utilizei um pedaço de tubo metálico de 50 mm e dois rolamentos que entram à justa nesse tubo. O pedaço de tubo de plástico vai servir para que os rolamentos não se desloquem para o interior do tubo. Furei o tubo metálico e coloquei a parafusadas ao mesmo dois pedaços de ferro secado de 10 mm que irão ficar enterrados na massa do tubo da torre.
E já estou a colocar o cubo de rolamentos na torre. A turbina irá ficar permanentemente voltada para noroeste, de onde sopra o vento dominante. Finalmente, fiz um trabalho que não estava previsto inicialmente, mas que vai dar ainda mais segurança à base da torre. Este trabalho foi o levantamento da parede frontal da caixa em V e depois, para que esta construção ficasse a condizer com a maioria das construções da chácara, revesti as paredes frontal e laterais com pedra de xisto lascada. Não percam o próximo vídeo, onde irei falar da polia de ataque, da roldana submersa e também da canalização da bomba.